Uma grande alegria estarmos na presença do Senhor e com a presença de alguns irmãos, dentre eles, nosso querido presbítero José Carlos. Eu quero convidá-lo para fazer uma oração, invocando, na verdade, a Deus, para que todo o nosso louvor, a nossa adoração, seja única e exclusivamente ao Senhor. E só um instantinho que os irmãos venham com o celular ali, para que os irmãos que estejam em casa também possam ouvir a sua oração. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, nós te adoramos, ó Deus, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos, ó Deus, sabendo bem, ó Pai, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, ó Pai, e nada é por acaso, ó Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem tomado conta, ó Deus, da sua igreja e de cada um que faz parte da sua igreja em particular, em todas as nossas necessidades, ó Pai. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor, ó Pai, para conosco, dando o vosso Filho, Jesus Cristo, ó Deus, sim, para morrer em nosso lugar, ó Pai. Obrigado pelo teu perdão, obrigado pela vida eterna. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Ó Deus, estamos aqui em culto, ó Pai, presencial e também online, ó Deus. Obrigado, Pai, por esse privilégio de estarmos te adorando, ó Senhor, na beleza da sua santidade, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos realmente pedir, ó Pai, agora que o Senhor esteja presente, ó Deus, com cada um aqui, ó Pai, através do seu Santo Espírito, para podermos adorar ao Senhor segundo a tua santa e bendita vontade, Pai. Que todos esses atos, ó Pai, que tivemos neste culto, ó Pai, possa ser para honrar e glorificar teu santo nome, ó Deus, e que seja, ó Pai, bênção para a vida de cada um aqui, e que nós, ó Pai, que possamos estar nos colocando em tuas mãos para sermos bênção onde quer que estejamos, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus, que oramos, pedimos e agradecemos. Amém, Pai. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 147. Salmo 147. Eu vou estar fazendo essa leitura. Eu peço que os irmãos acompanhem essa leitura comigo aí. Louvor ao Deus Todo-Poderoso. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, e seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graça. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvem os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar os montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-te, Senhor, dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra, e sua palavra corre velozmente. Dá a neve com lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio, manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. O verso 11 diz assim, Agrada-te o Senhor dos que o temem e dos que esperam a sua misericórdia. Com a leitura desta palavra, que possamos então, nesse instante, fazer uma oração de adoração a esse Deus que nos sustenta, a esse Deus que nos guarda, a esse Deus que nos abençoa diariamente. Para essa oração,
Eu vou pedir para nossa irmã Luciana Nishimura, que nos dirige então esta oração de adoração ao Senhor. De todo louvor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa exaltação, ó Pai. Quando olhamos para a Tua palavra, Senhor, e vemos os Teus feitos, a grandeza, Senhor, da Tua criação, da Tua majestade, como não Te adorar, ó Deus, como não glorificar o Teu nome, Pai. Quando olhamos para o Teu cuidado em toda a criação, em tudo que o Senhor faz, que é perfeito, os planos do Senhor que são perfeitos, como não Te glorificar, ó Pai. Dá-nos, ó Pai, dia a dia um coração que Te louva, que Te adora, que Te glorifica, que vê o Teu cuidado e o Teu amor em todas as coisas. E apesar desta glória tão grande que o Senhor tem, o Senhor é um Deus de perto, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que conhece as nossas vidas e está sempre conosco, ó Pai. Nós Te louvamos por isso, Te louvamos porque só o Senhor é digno de adoração. Amém. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Vamos ter um momento agora de louvor ao Senhor com cânticos, que será então projetado para nós podermos acompanhar. Eu convido a igreja a colocar-se de pé durante esses cânticos que serão projetados. Deus é minha fortaleza, meu refúgio e proteção. Transformou minha tristeza em nova canção. Bom é cantar aleluia, bom é louvar a Deus, sim, com toda alegria a Ele bendizer. Bom é cantar aleluia, bom é louvar a Deus, sim, com toda alegria a Ele bendizer. Deus é minha fortaleza, meu refúgio e proteção. Transformou minha tristeza em nova canção. Deus é minha fortaleza, meu refúgio e proteção. Transformou minha tristeza em nova canção. Bom é cantar aleluia, bom é louvar a Deus, sim, com toda alegria a Ele bendizer. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração.
conseguindo. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 10. Eu estarei lendo os versículos de 1 a 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1. Vou guardar até que todos abram suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tomaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns dizem, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia, 23.000. Não ponham o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e perecem pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, não veja que caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, a palavra de Deus diz aqui no capítulo 12, no versículo 12, aliás: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Quem de nós não pecou? Quem de nós não tem cometido pecado? Nós somos falhos, nós somos pecadores. E diante desta palavra, nós coloquemos adiante de Deus os nossos corações contritos, para que possamos nos arrepender e colocar diante de Deus também os nossos pecados e confessando eles ao Senhor. Vamos ficar alguns instantes em oração e logo após alguns instantes eu mesmo estarei fazendo essa oração de confissão de pecados. Ó Deus, obrigado, ó Pai, pela tua misericórdia que tem sido derramado sobre nós, ó Pai. Obrigado porque pelo seu amor nós fomos resgatados da condenação eterna para a vida eterna e através do sacrifício de Cristo na cruz nos dá a condição de colocarmos nossos corações diante do Senhor, arrependidos daquilo que temos pecado contra Ti, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, perdoa-nos por aquilo que temos ofendido, por aquilo que temos pecado contra o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecermos aquilo que temos sido falhos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, por aqueles pecados também que muitas vezes sequer consigamos entender ou reconhecer, que pela Tua misericórdia, ó Deus, o Senhor venha nos restaurar, venha nos transformar, venha nos moldar conforme a Tua vontade. Obrigado, ó Deus, pelo perdão que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, ó Deus, pela misericórdia que tem se renovado em nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor que tem sido derramado de forma abundante sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Deus, é que nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém. Nesse instante vamos estar louvando ao Senhor com o hino 93, assentados mesmo, hino Firmeza na Fé. E é uma oportunidade também para aqueles irmãos que vieram preparados para entregar os seus dízimos, suas ofertas, que possa fazer isso durante o cântico, depositando aqui no gasofilácio. E os irmãos que estão em casa, coloque também em oração, mesmo durante o cântico, você que tem feito a entrega dos seus dízimos, suas ofertas através do depósito na conta da igreja, né? Faça isso, entregue isso diante do Senhor neste momento. Hino 93, Firmeza na Fé.
Vamos fazer duas orações. Uma oração ao Senhor, pedindo para que Deus nos fortaleça a nossa fé. Para essa oração, quero convidar o nosso irmão Vando, que está na sua casa, nos acompanhando pelo Zoom, e nos dirige a Deus uma oração, pedindo a Deus para que nos fortaleça a nossa fé. Senhor, nós bendizemos o teu nome e exaltamos ao Senhor, que é o Deus de toda graça, aquele em quem devemos confiar, pois todos aqueles, ó Pai, que confiam em Ti, Senhor, realmente podem descansar, podem realmente entregar suas vidas e saber que o Senhor tem cuidado. Sabemos que é o Senhor quem sustenta e também é o autor da nossa fé. Clamamos a Ti por graça, clamamos a Ti por misericórdia, para que o Senhor fortaleça no Senhor, num mundo tão resistente ao Senhor, a Tua palavra, e tão rebelde, Senhor, contra Ti, o Teu ensino e a pessoa do Teu Filho. Ajuda-nos, ó Pai, diante das dificuldades, diante das lutas, das perseguições, permanecermos firmes, Senhor, que a nossa fé esteja firmada somente na obra e na ressurreição do Teu Filho, Senhor. Que possamos, ó Pai, sempre ter os olhos maravilhados e vislumbrados, Senhor, por tão grande salvação. E que isso seja o nosso penhor e a âncora, Senhor, da nossa fé. Assim oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Uma outra oração, pedindo para que Deus abençoe e sustente aqueles irmãos que têm se sentido atribulados, têm passado por dificuldades. Para essa oração, eu quero pedir para a nossa irmã Ana Paula, minha esposa Ana Paula, fazer essa oração ao Senhor, para que Deus console, conforte e fortaleça aqueles irmãos que têm passado por alguma tribulação. Senhor, nós te agradecemos porque temos a oportunidade de nos achegar ao Senhor através da oração, da súplica e reconhecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós, nós podemos nos achegar e aquietar o nosso coração.
Senhor, eu peço que, por misericórdia, como lemos na tua palavra agora, aquele que teme ao Senhor, que o Senhor exerça misericórdia, eu quero clamar ao Senhor. Aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por dificuldades, por lutas e provações, que por vezes, ó Deus, acaba parecendo ser maior do que eles podem suportar. Meu Deus, em nome de Jesus, entra com a providência que cada um precisa, entra, Deus, com a cura, com a restauração, com o consolo, com o ânimo, com a disposição. Entra, Deus, em nome de Jesus, com a lembrança, através do teu Espírito Santo, de quem o Senhor é. Ó Deus, sabemos que nós não precisamos temer mal nenhum, porque temos ao Senhor. E eu te peço, Deus, tenha misericórdia de nós, da nossa fraqueza, quando nos esquecemos disso. Ajuda a tua igreja, ajuda os irmãos que estão passando por essas dificuldades, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, leva um bálsamo novo nesta noite, renove suas forças, o ânimo, o vigor. Em nome de Jesus, que se lembre das promessas do Senhor contidas na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Passo neste momento a palavra ao pastor, que estará ministrando a palavra do Senhor. Que Deus o abençoe e use-o como instrumento nas mãos do Senhor. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 3. Enquanto os irmãos abrem, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Também fazendo minhas palavras do Marcelo, presbítero Marcelo. Fico muito feliz em ver a igreja cheia. Louvado seja Deus por isso. Estamos sentindo falta dos demais irmãos, mas com certeza, pela maravilhosa graça do Senhor, estaremos em tempo oportuno, juntos, presencialmente, adorando o nome do Senhor. Fica aqui o meu abraço carinhoso também aos irmãos virtualmente. Que Deus os abençoe grandemente, meus amados. Hebreus capítulo 3, meus irmãos. Como é um texto relativamente grande, conforme eu for fazendo a exposição, eu farei a leitura da palavra do Senhor. Deixe sua Bíblia aberta, vamos orar ao Senhor. Não estou vendo o diácono Pedro, o seu Pedro está aí? Pedir para que ele faça uma oração, pedindo que o Senhor ilumine o nosso entendimento, o nosso coração, e que tenhamos todo o nosso ser receptivo à palavra do nosso Deus. Vamos orar com o nosso irmão. Em nome do nosso Deus e Pai, nos trouxe a sua casa de orações, depois de um certo tempo estarmos em nossas casas. Apesar de distante da sua casa de oração, sabemos que o Senhor estava conosco. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Obrigado, Pai, por nos proteger, nos levantar quando caímos, nos sustentar quando vacilamos. Obrigado, Pai. Abra nossos corações e nossas mentes para que possamos realmente apreender tudo aquilo que for ministrado essa noite. Sabemos que essa ministração é orientada pelo Senhor. E o nosso pastor é o mensageiro. Abra nossos corações e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, um dos maiores desafios que nós temos na vida cristã é a perseverança na fé. Um dos grandes desafios que eu e você temos na caminhada com Deus é continuar crendo. O apóstolo Paulo, na sua palavra, ele vai dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Meus irmãos, esta é uma das grandes bênçãos que nós podemos sustentar na nossa vida quando nós nos amparamos na graça de Deus. Infelizmente, nós vemos, meus irmãos, que alguns começam bem na vida cristã, mas não conseguem perseverar. O exemplo de Saul é a história de alguém que começou bem, mas que não terminou a carreira cristã até o fim. Mas nós vemos na palavra do Senhor, meus amados irmãos, que a palavra nos ensina em todos os momentos a nós confiarmos em Deus. Mas infelizmente, até como foi falado aqui nas nossas orações, quando a tribulação vem, quando a provação bate à nossa porta, nós vemos uns pela graça de Deus firmes no Senhor. E pela bênção de Deus, Deus fortalece o justo até na hora da angústia.
Mas, infelizmente, irmãos, quando nós vemos a aprovação também chegar na vida de alguns, nem todos ficam perseverantes na fé. Nem todos são fortalecidos no momento da dificuldade, e alguns podem até se apostatar da fé, esfriar na sua caminhada com Deus, e assim se distanciarem da presença do Senhor, quando um dia começaram sua vida com Deus. Tem um hino que vai falar assim: quantos que corriam bem, de ti longe, agora vão, outros seguem, mas também sem fervor, vivendo estão. E, meus irmãos, diante desse desafio, nós entendemos que pela fé reformada, o autor da nossa salvação é o nosso Deus. Deus é aquele que começa, Deus é aquele que termina. E se nós, meus irmãos, realmente confiarmos no Senhor, alguns pastores vão dizer que a perseverança dos santos, ela é como uma luta de boxe. Talvez a provação ela pode te derrubar, ela pode te afligir, mas como nos diz a palavra, o justo se levantará pela graça de Deus, e até o fim do gongo, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, isso não deve fazer com que nós nos acomodemos. O joio está no meio do trigo, o cristão está no meio do não cristão, e nós, meus irmãos, ainda frisamos, eu e você precisamos ficar firmes na fé, um assunto muito sério que nós estamos trabalhando neste ano. Meus amados, quando nós olhamos a carta aos Hebreus, nós vamos ver que o autor ele tem algumas intenções no coração. Primeiro, é para fazer com que o povo não se apostate em meio às perseguições, em meio às tentações da antiga religião. Muitos que se convertiam ao Senhor saíam do judaísmo e iam para Cristo. E muitos estavam seduzidos a voltarem aos velhos caminhos. Outros, meus irmãos, os cristãos gentios também estavam sendo perseguidos. O espetáculo naquele tempo era ver cristãos sendo mortos. Mas o próprio autor de Hebreus vai falar que nós temos um patrimônio superior e durável, apesar das perseguições que esses irmãos estavam passando. Mas, meus amados, diante dessa sedição, desse convite à apostasia, o autor quer falar: Cristo é o Senhor de vocês. Vocês não podem se apostatar da fé. Vocês precisam se amparar no Senhor. E Deus, que tem cuidado de vocês, quer que vocês corram com perseverança a carreira cristã até o fim. Uma outra intenção, meus irmãos, além do autor chamar a atenção para que o povo fique firme na fé, o autor também quer mostrar a superioridade de Cristo, daquele que é o nosso Salvador. Se você olhar o capítulo 1, nós vamos ver, meus irmãos, que Cristo é a revelação suprema do nosso Deus. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, hoje ele nos fala pelo Filho. Meus irmãos, ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Ele foi quem fez a purificação dos nossos pecados. E hoje ele está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Meus irmãos, os anjos com certeza tiveram um papel muito importante na revelação do Senhor. Mas a nenhum deles Deus disse: este é o meu filho, eu hoje te gerei. Eu estou testando a memória de vocês aí, né? E, meus amados, nós vamos ver também que nós não devemos desprezar a palavra do Senhor. Que faremos nós se negligenciarmos tão grande salvação que está por meio da palavra, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo? Cristo, meus irmãos, se humilhando, sendo feito melhor como homem, ele também, se você puder olhar aí no capítulo 2, só para você ver que o respaldo está na palavra, verso 7 vai falar assim, do capítulo 2: fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que Cristo foi coroado e conferido de glória pelo que ele fez na cruz e pelo que ele é, pelo Deus que faz parte da Trindade, para a glória do Senhor. E, meus irmãos, diante dessa superioridade de Cristo, diante dos desafios que nós temos na nossa caminhada, o autor de Hebreus não só desafia o povo no passado,
mas nos desafia hoje a perseverarmos na fé e a permanecermos firmes com o nosso Deus. Eu não sei o que pode assolar a nossa caminhada cristã, mas eu espero que nesta noite você se fortaleça na palavra. Entenda que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você tem o Senhor que está acima de todas as coisas. Nenhum problema é maior do que o nosso Deus. E é por isso, meus irmãos, que nesta noite eu queria fazer um desafio com o tema da palavra do Senhor. Fique firme na fé. Se você está firme, louvado seja Deus. Se você tiver alguma luta que assole o seu coração, também persevere no Senhor. E que estas lições da palavra de Deus falem e pastoreiem o nosso coração em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, só para a gente lembrar, fique firme na fé. E o autor, no capítulo 3, ele vai nos dar 3 lições muito importantes para perseverarmos no Senhor. E a primeira, irmãos, é assim: fique na fé, fique firme na fé, em primeiro lugar, olhando para Cristo. Vamos fazer a leitura dos versos 1 a 6. Olhe a palavra do Senhor e veja o que diz o texto sagrado. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Vamos ler alternadamente, irmãos? Leiam o verso 2, por favor. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Isso, irmão, só para nós nos situarmos no texto da palavra do Senhor, nós estamos vendo que Cristo não é só a suprema revelação de Deus, Cristo não é só maior do que os anjos, Cristo não é apenas coroado sumo sacerdote, representante do seu povo, mas Cristo também é maior e superior a Moisés. Mas o texto aqui, meus irmãos, vai além disso, dessa alçada, e vai mostrar ainda outros fatores muito importantes para nós ficarmos firmes na fé. Olhem aí, eu vou fazer por partes a explicação, irmãos. Olhem o que diz. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus. Então, olhem que interessante, meus amados. Apesar deste povo estar sendo perseguido, estar sendo tentado a passar pela apostasia, o autor não deixa de falar que eles são santos, separados, amparados pela graça de Deus. São santos porque o Senhor tinha um plano e um propósito para a vida deles. E eles não estavam sozinhos, mas eles estavam ligados pela fé, a ponto de o autor falar: vocês são irmãos e vocês são separados por Deus. E o texto vai falar assim: vocês participam da vocação celestial. Irmãos, se nós cremos no Evangelho, nós não só temos a bênção de estarmos reunidos na igreja, mas nós somos chamados por Deus por uma vocação celestial. Foi Deus quem nos predestinou, foi Deus quem nos chamou, foi Deus quem nos justificou e também é Deus quem nos justificou, ou vai nos justificar completamente quando Ele voltar. E nós vemos aqui, meus amados, que este povo, santos, irmãos, participantes dessa vocação, eles precisam considerar. Outras traduções vão dizer olhar, como diz Hebreus 12. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Meus irmãos, é interessante essa expressão porque ela não aparece em outros textos. O nosso Senhor, ele é apóstolo porque ele é um enviado de Deus para a nossa salvação. Se você ouvir essa palavra apóstolo, ela sempre está ligada àquele que é enviado.
Deus ou Jesus enviou os discípulos para irem por todas as nações e pregarem a palavra, ensinando a palavra do Senhor. E nós vemos, meus irmãos, que o próprio Deus envia o seu Filho para ser o Salvador. O nosso Deus e Pai credencia Jesus para ser o sumo sacerdote e o supremo salvador das nossas almas. É bênção, meus irmãos. E nós vemos que, além dele ser o apóstolo, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Irmãos, no Antigo Testamento, nós vemos muitos representantes, mas não há representante maior que nos represente diante de Deus Pai do que o Filho. Esta é a bênção. E nós vemos aqui que nós devemos guardar essa confissão no sumo representante, naquele que nos fez raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva na presença do Senhor. E o texto vai falar: considere este apóstolo, este enviado de Deus, porque ele é fiel. Ele é fiel. Irmãos, Jesus foi fiel à sua missão, que o constituiu, né? Ele foi fiel a Deus, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Irmãos, hoje para a gente, isso talvez não fique tão claro, mas quando o povo de Israel, os judeus olhavam, não havia homem principal se não fosse Abraão ou Moisés. E nós vamos ver que esses homens eram proeminentes na condução da sua vida espiritual. E Moisés, meus irmãos, ele foi muito importante. Mas o texto vai falar: vocês não devem agora se amparar em Moisés apenas. Moisés foi um servo fiel, mas não deixe de olhar Jesus, porque ele é o supremo pastor que nós temos que olhar e considerar atentamente. Olhem a comparação, irmãos. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, mas olhem o verso 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, mostrando a superioridade que Deus conferiu ao Senhor Jesus. Quanto maior honra do que a casa tem sobre aquele que a estabeleceu. Eu vou explicar isso de uma forma mais clara no verso 4, irmãos. Olhem o verso 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Verso 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Olhem o que a palavra vai dizer acerca de Moisés, meus irmãos. Moisés, ele foi fiel sobre a casa de Deus. Alguns pastores vão falar que a casa de Deus aqui está relacionada ao povo de Deus, à família de Deus. E, meus irmãos, com certeza, Moisés, em guiar o povo, ele teve os seus erros, mas com certeza ele foi um servo fiel. Mas, meus irmãos, uma coisa é você ser o servo fiel, outra coisa é você ser o dono da casa. É isso que o texto está falando. Meus irmãos, em Cristo nós somos edificados por meio da doutrina dos apóstolos, mas como nos diz o hino da igreja, o fundamento é Cristo, o Salvador. Meus irmãos, Cristo é a pedra angular. Nele nós somos feitos casa espiritual. E apesar de Moisés ter sido um servo ilustre, de ter sido uma bênção, de ter sido um servo que conduziu o povo na caminhada, não há, meus irmãos, Deus como o nosso Senhor. É por meio dele, é por meio do seu sangue, que antes nós éramos estrangeiros e peregrinos, mas hoje nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Mostrando, meus irmãos, que se nós estamos nessa ligação de família do Senhor, de povo de Deus, nós não podemos deixar de considerar Jesus, meus irmãos, e como nos ensina a própria palavra, de guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Irmãos, olhem, é um momento em que talvez as coisas venham contra nós com tudo, mas o cristão, ele não deve só ter fé, ele tem que ser ousado na sua fé. Ele tem que dizer: eu ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. E além disso, meus irmãos, por mais que as coisas tentem fazer com que nós rumemos contra a esperança, nós temos que ser um povo ousado e com esperança nas promessas do Senhor.
Tem tantos hinos que a gente pode falar aqui. Firme nas promessas, meus irmãos. E aquele que tem esperança, ele não pode deixar de se amparar nas promessas que ele tem no Senhor Jesus. Meus irmãos, como isso é bom, mas como às vezes as pessoas podem se afastar dessa bênção. Como às vezes as pessoas podem deixar de ser um povo com esperança. Às vezes as pessoas deixam os problemas amargarem o coração delas. As pessoas às vezes deixam de olhar para Jesus e fixam nos problemas. E, meus irmãos, o texto aqui vai nos falar: olhe para Jesus. O Filho é o dono da casa. Ele está cuidando de vocês. E é por isso que vocês não podem deixar de guardar até o fim, com ousadia, a exultação da esperança. Irmãos, que Deus nos dê, nesses dias tão difíceis, uma fé firme para nós confiarmos no Senhor, para nós não deixarmos de crer. E é com certeza, meus irmãos, é que esta obra começa em Deus. O nosso Deus é aquele que nos santifica, mas nós também temos o papel nosso de responsabilidade. E temos que buscar a salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto o realizar. Irmãos, que Deus nos dê graça para que em tempos difíceis nós possamos dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Meus irmãos, muitos podem ser como Judas, estar no círculo mais íntimo e talvez estar com seu coração longe. Muitos podem começar bem uma história com o Senhor, mas o importante não é começar bem, é você terminar bem. E nós, com certeza, precisamos olhar para Jesus. Sem Jesus não dá. Sem Jesus, sem estarmos ligados à videira verdadeira, não tem como nós progredirmos. Mas, meus irmãos, amparado naquele que é o dono da casa, que eu e você possamos confiar no nome de Jesus. Mas uma outra lição, meus irmãos, que a palavra nos ensina, para que nós fiquemos firmes na fé, é para que eu e você fiquemos firmes na fé, ouvindo a palavra. Então, vou colocar no gerúndio aí. Olhando para Cristo, ouvindo a palavra. Versos 7 a 11, irmãos. Olha o que diz. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, podem ler, irmãos. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto. Onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova. E viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça a ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade e vos afaste do Deus vivo. Isso, o 12 é para a terceira, tá? Volta aí para até o 11. O que vai nos ensinar a palavra, meus irmãos, para que a gente continue nessa fé ousada e firme esperança no Senhor, é para que nós também ouçamos a palavra de Deus. Aqui o autor de Hebreus vai citar o Salmo 95. Se você puder anotar, veja como está bem linkada essa ideia com o autor Davi. Davi foi quem escreveu o Salmo 95, meus irmãos. Mas é interessante que Deus não só usa os seus instrumentos para falar. Deus ilumina o pastor, mas Deus é quem conduz a palavra. Mas, meus irmãos, Davi foi quem falou, mas foi o Espírito quem inspirou Davi. E é por isso que ele está exortando não só o povo aos hebreus, mas falando para nós hoje. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Meus irmãos, será que nós estamos sensíveis à voz do Espírito quando nós ouvimos a palavra? Será que nós estamos com os corações abertos quando a palavra é pregada? Olhem o verso 7 ainda. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, meus amados, além de nós
termos essa sensibilidade à ação do Espírito, nós também temos que ter pressa ao ouvir a palavra de Deus e não endurecermos o nosso coração. Às vezes eu posso estar na igreja, meus irmãos, e às vezes o meu coração estar cauterizado com as coisas que Deus tem para falar. Às vezes não estou aberto, e eu preciso sempre, meus irmãos, estar com esse coração receptivo ao que Deus tem para me ensinar. Tem um versículo, meus irmãos, em Provérbios 27, que fala assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Mostrando que hoje é o tempo sobremodo oportuno. Hoje é o dia da salvação. E nós nunca devemos postergar a nossa vida no distante de Deus, porque o tempo de Deus para pastorear o nosso coração é hoje. Se você esperar para amanhã, pode ser tarde demais, né? Lucas vai nos ensinar no Evangelho, vai falar o seguinte: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem guardado, para quem vai ser? Ele vai dizer: não, alma, come, alma, bebe, descansa, regala-te, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Mas no hoje, meus irmãos, Deus pode pedir a nossa vida. E será que nós vamos estar firmes com Jesus? Deus nos abençoe, né? E nós, meus irmãos, precisamos analisar esta bênção, porque agora o autor, ele vai fazer com que nós tenhamos um olhar não só sobre Jesus, mas sobre o povo de Israel, que constantemente foi errante nos caminhos do Senhor. Olhem o verso 8: não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto. Então, se os irmãos puderem olhar e fazer uma leitura de Êxodo 16 em diante, irmãos, foi uma constante provocação. E o Salmo 95 vai nos colocar a história de Massá e Meribá. Meus irmãos, vou só refletir e voltar um pouquinho na história. Capítulo 15, meus irmãos, o povo começa louvando a Deus. Ó Senhor, o Senhor é aquele que me salvou do mar e do cavaleiro. Deus abriu o mar vermelho para o povo, irmãos. Mas nós vamos ver que no capítulo 16, o que era alegria se tornou em murmuração. Quando faltou água, o povo começou a falar: nós vamos perecer nesse deserto. E a murmuração foi contra Moisés, mas ela subiu contra Deus. Nós vamos ver que Deus providenciou, meus irmãos, águas, fontes de águas, sustentou aquele povo. E Deus vai falar: se vocês forem fiéis, nunca vai faltar nada para vocês. O texto continua, irmãos. Este povo não estava só com sede, mas estava com fome. No capítulo 16 ainda, Deus dá o maná do céu. Mas o povo mais para frente ainda vai reclamar disso, né? E nós vemos, meus irmãos, nessa história, que Deus vai abençoar tanto o povo, mas o povo, ao invés de ser firme, de ser grato, de perseverar, era sempre um povo que estava disposto a dar as costas para Deus. E aí o texto, meus irmãos, mais uma vez vai faltar água, e o lugar ali vai ser chamado contendas e provas, mostrando que o povo não estava só disposto a contender contra Moisés, mas estava disposto a tentar e a provar Deus em todo o tempo. Deus está comigo ou não? Irmãos, Deus está conosco? Meus irmãos, Deus tem feito tanto por Israel, mas é como diz o Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por eles, mas grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E nós precisamos dessa bênção. E o texto vai nos mostrar justamente isso, irmãos. No dia da provocação, eles endureceram o seu coração. Os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Irmãos, foram muitas situações pontuais onde Deus guiou o povo. Mas nesses 40 anos, o povo foi marcado por um endurecimento do coração. E olhem mais. Por isso me indignei contra essa geração. Esses sempre erram no coração. Irmãos, o texto vai nos falar que era uma conduta constante deles. Eles também não conheceram os meus caminhos. E assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, Hebreus 4:12 vai nos dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra em nosso coração a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. O mesmo evangelho que quebranta, ele endurece, mas eu espero que esse evangelho quebrante sempre o nosso coração.
Não existe bênção maior do que ter a palavra. E se o Espírito Santo hoje está vindo em nosso coração, é amanhã não é semana que vem. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Irmãos, nós temos passado por lutas, mas nada pode nos separar do amor de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E é por isso que nós sempre temos que, para ficarmos firmes no Senhor, olhar para Jesus, mas ouvir a palavra soprada por Deus, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus usa os seus servos, mas aquele que está por trás é o autor primário, Deus na pessoa do Espírito Santo. Mais uma terceira lição, irmãos. Não sei se vocês já esqueceram das duas, mas vou relembrá-los, tá? Fique firme na fé, olhando para Cristo, ouvindo a palavra e também, eu não coloquei aqui, aí agora. Eu vou lembrar, viu, dona Miriam? Como nos diz a terceira lição, a partir do verso 12 até o verso 19, cuidando do coração, irmãos. Nós precisamos cuidar do nosso coração. A palavra do Senhor nos ensina que do coração procedem os maus desígnios, que do coração procedem as fontes da vida. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Né? A palavra vai nos dizer também, meus irmãos, que nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece a Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Olha o que diz a partir do verso 12, irmãos. Vamos ler alternadamente novamente. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Meus amados, esses versículos que nós lemos e falamos juntos, eles não estão na palavra à toa. Nós precisamos cuidar do nosso coração, porque uma tendência do ser humano é ser marcado por um endurecimento. Se nós não tivermos a graça de Deus, nós podemos nos endurecer, deixar de crer. Não é à toa que a palavra do Senhor vai nos dizer que nós podemos ser ansiosos facilmente, como foi estudado pela manhã. Além disso, nós podemos ser pessoas de ânimo dobre, como vai dizer Tiago, eu estou com Deus, mas estou dividido. Posso ser morno, estou com Deus, não preciso de nada. E continuar duro, mesmo estando no meio da igreja. E meus irmãos, o texto vai falar, tenham cuidado, alerta, vigia, meu irmão. Toma atenção aí, porque o texto vai falar, porque nós, meus irmãos, diante de qualquer luta que possa nos assolar, nós podemos ser marcados por incredulidade. Temos que tomar cuidado com isso. E o verso 3 vai falar, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Meus irmãos, olhem, além de nós cuidarmos do nosso coração, de ser um mandamento da palavra do Senhor, uma exortação, um encorajamento, a palavra de Deus nos diz que nós somos responsáveis uns pelos outros também. Pastor, já é difícil cuidar de mim, imagina do meu irmão. Imagina daquele que está sofrendo. Não, deixa para o pastor. É só para o pastor, irmãos? Não pode.
Não deve. E o texto está encorajando a igreja nessa mutualidade, nessa comunhão, a realmente se amparar na graça de Deus. Meus irmãos, quem tem uma fé ousada, não vê isso como um obstáculo, mas vê isso como uma bênção. E ele também, além de buscar a força no Senhor, ele vai ter forças para amparar o seu irmão e dar um suporte para ele. Irmãos, o texto aqui no verso 13, ele vai falar assim, olha, além de cuidar de você, exorte mutuamente cada dia aquele que estiver vacilante, durante o tempo que se chama hoje. Também tenha urgência, irmãos, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui, a atenção é para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem essa responsabilidade, tem esse papel. Deve ter sido muito difícil, irmãos, esse tempo de pandemia. E se não fosse a nossa união, como seria? Louvado seja Deus, porque nós nos unimos, meus irmãos. E nós vemos aqui que nesse tempo, hoje, é urgente, mas também é necessário. Porque o inimigo sabe atacar, irmãos, aqueles que estão enfraquecidos. O texto vai falar que nós podemos ser enganados e seduzidos pelo engano do pecado. É o que diz a parte final do verso 13. Nós podemos ser endurecidos pelo engano do pecado. Irmãos, às vezes quando as pessoas estão tristes, há pessoas que acham que o melhor caminho é sair da presença de Deus, viu? E o inimigo vai usar isso. Mas nós temos que nos voltar a Deus e entender que Deus pode nos usar como canal de bênção para trazer a pessoa de volta. E aí, meus irmãos, o verso 14 vai falar, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Irmãos, olhem, Cristo é o dono da casa. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é aquele que tem nas mãos o controle de tudo. Até sobre o seu problema, pastor, até? Com certeza. E se ele é o dono da casa, você é participante dessa graça. Você é um participante da bênção de Deus. Não foi o que nós lemos, meus irmãos, ou foi falado, olha, você é feito casa de Deus, sacerdócio espiritual, para oferecer sacrifícios santos ao Senhor. E Deus está cuidando de você o tempo todo. E se você está sendo participante desta graça de Cristo, guarde até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Irmãos, não é um tempo de nós nos esfriarmos, mas é um tempo de nós colocarmos a nossa vida na presença do Senhor. Talvez, é como o presbítero Gilberto pregou nesta manhã, trouxe a devocional, ele vai falar, a igreja de Laodiceia, não precisa de nada, mas a gente precisa de tudo, e precisa de Cristo, irmãos. O texto vai falar, miserável, pobre, cego e nu, busque roupas brancas comigo, busque colírio para os olhos, busque santidade comigo, busque tesouros comigo. Laodiceia era conhecida como a cidade dos banqueiros, irmãos. Na cidade tinha tudo, tinha colírio, era um dos lugares maiores de medicina, uma das maiores indústrias têxteis, um dos maiores lugares de riqueza, e é por isso que fisicamente eles estavam falando, não precisa de nada. Mas o que Jesus vai dizer? Olha, vocês são morno, não são nem frio nem quente, é por isso que eu estou disposto a vomitar vocês da minha boca. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos correr para Jesus. Cuidar do nosso coração sempre. O pecado está aí para nos enganar. O inimigo está aí para roubar, matar e destruir. E isso, meus irmãos, se a igreja não estiver unida e amparada na graça de Deus, quantos que corriam bem de ti longe agora vão? Nós precisamos dessa bênção. Nós precisamos nos amparar nesta bênção da palavra do Senhor. Guarde até o fim. Deus é aquele que ajuda você a correr com perseverança. Verso 15. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Aqui, irmãos, são algumas perguntas retóricas, né? Para que a gente olhe justamente para o povo de Israel. Não se rebele, não seja rebelde, não tenha uma característica de alguém que é desobediente na sua caminhada. Irmãos, eu já vi gente que ouve a palavra, ouve, amém, mas, pastor, às vezes concentra a sua atenção nas dificuldades, concentra a sua atenção nas lutas, e esquece de confiar em Deus e guardar a confissão da esperança. O texto fala,
Não olhe, não seja assim. Olhe para o povo de Israel. Eles não se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés. Irmãos, imagine uma coluna de nuvem de fogo guiando. Imagine Deus falando: eu vou ser o Senhor que peleja por vocês. Senhor dos exércitos. Eu vou ser o Senhor que cuida. Eu sou o Senhor que provê. Eu sou o Senhor que está com vocês. Mas imagine um povo que sempre se deixa endurecer e vai provocar a Deus constantemente. Irmãos, eu fiz as contas, tá? Desde a saída do Egito até a vez que Moisés fere a rocha por 2 vezes, vocês lembram em Números 20? O povo provocou Israel 10 vezes. 10 vezes. Que coisa, irmãos. Sempre se voltando. Ai, como era bom o Egito, que saudade dos alhos silvestres. É Números 11. Eu nem sei o que é alho silvestre, viu? Meu pai tritura alho em casa, é bom o alho, dá tempero. Mas, meus irmãos, nenhuma comida do mundo, nada que o mundo tenha a oferecer, é melhor do que você estar na presença do Senhor. É por isso que Moisés deixou de ser filho da filha de Faraó, para considerar os opróbrios de Cristo por maiores riquezas. E é por isso, irmãos, que nós não devemos ser ingratos, como foi o povo de Israel. Verso 17: contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. Irmãos, o cenário era terrível, por causa da infidelidade, incredulidade. 1 Coríntios 10 também vai amparar, o autor lembra disso. Num só dia caiu mais de 23 mil. Irmãos, todo dia era um cenário para Deus mostrar a sua ira também para um povo endurecido. Um povo que não se voltava. Um povo que Deus via a sua mão, mas o texto vai falar: este povo não vai entrar no meu descanso. Eu jurei na minha ira. Num só dia, irmãos, era um espetáculo de horror por causa da incredulidade. É um mal que pode bater à nossa porta, irmãos. Mas que Deus nos livre, que Deus cuide de nós e que a gente se ampare na graça de Jesus. Verso 18. Contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Irmãos, olhem, às vezes eu acabo citando a Manu aqui, né? Eu louvo a Deus pela vida da minha filha. Ela é uma bênção, uma gracinha. Mas ela dá trabalho às vezes, viu? Filha, assim, não, é brincadeira, irmãos, eu estou brincando. Mas a gente ensina a nossa filha desde pequena para que ela não seja desobediente. A gente se alegra, nós temos momentos muito alegres com o presente do Senhor. É sempre um momento para nós agradecermos. Mas tem hora que a gente dá ordem. Manu, ela está lá. Manu se distanciou 2 metros. Está se distanciando, vai se afastando. E como é ruim para nós como pais, ela não nos ouvir. Vocês já sentiram isso, irmãos? Como deve ser ruim para Deus mostrar tanto da sua bondade, tanto do seu favor, e Israel dar as costas. Israel ainda era considerada a menina dos olhos de Deus, né? E eu sei o quanto para Deus era sofrível ver o quanto este povo foi marcado por desobediência. Deus ainda mostrou a sua misericórdia. E com certeza, meus irmãos, a gente ama os nossos filhos. Que os nossos filhos não sejam rebeldes. Que os nossos filhos não sejam desobedientes. Oremos por aqueles que ainda estão na luta, né? Mas que nós tenhamos uma característica. Sejamos filhos amados de Deus. Sejamos, como diz a palavra, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Este povo ouviu de Deus, eles nunca entrarão no meu descanso. Mas, agora é a parte que arrupeia, tá? Tem um texto no capítulo 4 que vai falar assim: resta um descanso para o povo de Deus. A gente passa por lutas, irmãos, mas tem a vida eterna. Temos os descansos, temos o cuidado de Deus, temos o amparo do Senhor. E com certeza, irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós precisamos ficar firmes com isso. Nós precisamos ficar firmes diante desta realidade. Olhe para Jesus.
Hebreus 12 vai falar assim: desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente vos assedia. Olhe para o autor e consumador da fé. Corra com perseverança a carreira que está proposta. Olhando para Jesus, por causa da vergonha que ele passou, ele teve a alegria, meus irmãos, em ir para a cruz, porque ele sabia que em troca da alegria que estava proposta, a igreja estaria reunida aqui. Oh, bênção, né? Que bênção, meus irmãos, para nos fazer povo do Senhor, e que diante desta bênção, que a gente olhe para Jesus, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, às vezes a gente ouve aqui, mas saiu aqui. Mas vamos pedir a Deus: Senhor, me dá ouvidos espirituais, me dá ouvidos para sempre ser sensível à sua voz. O Senhor tem feito tanto por mim. Me deixe ter sempre manifestações de gratidão e não de incredulidade. Senhor, me ajude a ter um coração voltado para a tua palavra. Eu posso, à semelhança de Davi, ter os meus percalços, mas cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove dentro de mim um espírito inabalável. Irmãos, nós temos sobre a casa de Deus o nosso maior representante. Se ampare nele e com certeza aquele que começou a boa obra, ele vai guardar até o fim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fiquemos firmes em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor, pedir a bênção de Deus sobre nós. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, por esta noite que nós pudemos prestar culto ao Teu nome. Te louvamos pelos irmãos que estão aqui presencialmente na Tua presença, mas te louvamos pelos irmãos que também estão no trabalho virtual. Que o Senhor possa abençoar grandemente a nossa vida, ó Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor nos sonda e nos conhece, sabe de todas as nossas necessidades e da nossa pequenez. E é por isso, ó Senhor, que nós queremos pedir que o Senhor trabalhe no nosso coração, que nós possamos experimentar em meio às lutas a paz que excede todo entendimento, para guardar a nossa vida, o nosso coração e a nossa alma. Que o Senhor, ó Deus, possa ajudar todos aqueles que estão atribulados, passando por provações, e que o Senhor, como Deus de toda consolação, console o nosso coração, ó Pai. Ó Pai querido, também queremos pedir para que o Senhor nos ajude a sempre, em qualquer angústia, a olhar sempre para Jesus, o nosso representante, aquele que foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, e que pode interceder por nós junto à Tua presença, para nos dar toda a força que nós precisamos. Renova, ó Deus, a nossa caminhada contigo. Fortalece-nos, ó Deus, em um tempo tão angustiante que nós temos passado. Fortalece o teu povo e que diante de qualquer luta, como nos ensina a tua palavra, que em Cristo nós sejamos mais do que vencedores. Ó Pai amado, também nos ajude, ó Deus, em meio às lutas a cuidarmos do nosso coração. Quantas pessoas, ó Deus, por meio de um coração não voltado a Ti, foi marcado por incredulidade. Livra-nos, ó Deus, de qualquer tentação. Nos ajuda a fortalecer a nossa vida no Senhor, a sermos canais de bênção para o nosso irmão. E juntos, ó Deus, que essa alegria da adoração que está aqui hoje, ela dure e perdure para a eternidade, para a glória do Teu nome. Que o Senhor possa fortalecer o Teu povo. Muito obrigado, Deus, por esta palavra. E nos ajude, em todo o tempo, a caminharmos firmes na fé, a corrermos a carreira cristã hoje, mas também combatermos o bom combate até o fim, como nos ensina a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, perdoa os nossos pecados e que em Cristo Jesus, o nosso advogado, nós tenhamos a purificação e a santificação. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Querido povo de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus, repousem sobre nós, povo de Deus aqui reunido e espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, Senhor.
irmãos. Deus seja louvado por este momento de culto ao Senhor. Nós queremos saudar os irmãos que estão virtualmente também. Tem alguém que nos visita pela primeira vez virtualmente, irmãos? Creio que não, mas deixa aqui o meu abraço. Quantos acessos temos? Eu não sei. Mas, ó, tô vendo a Dona Jandira, tô vendo a Ana Paula, tô vendo a Dona Isilda, tô vendo o seu José Carlos. Tem mais alguns irmãos aí, né? Ah. Tô vendo a Karine, Dona Vanilda, seu José. Tô vendo o Jonas, a família. Deixa eu ver aqui. Família Ramos, a família Mendonça. Tô vendo a Manu ali, ó a Manu lá, gente. Mas a Manu é preciosa, viu, irmãos? Tá bom? É a menina dos olhos do papai. Dá saudades, viu, gente? Vocês não sabem. Quando o papai vê, ela dá um gritão. Papai é gostoso demais, viu? Papai é coruja. Tô vendo ali a Carol, Dona Maria. Deus abençoe. Tô vendo o Vando. Mande um abraço para a família, Vando. O Bruno, a Ellen, Magali, a sogra. Não é bom falar só da filha, é bom falar da esposa e da sogra, viu? Fica aqui um abraço carinhoso a todos. Ana Cleusa, Deus abençoe, viu, meus irmãos? Fica um abraço fraterno aí para todos, em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, eu também queria só, para quem está nos vendo virtualmente, louvado seja Deus, porque nós estamos num grupo maior. O pessoal está até com gosto de cantar, né, presbítero? No primeiro dia, a gente não ouvia a voz dos irmãos, e hoje, ó, louvado seja Deus, né? Então, estamos com alguns visitantes pela primeira vez, né, depois da pandemia. Não são visitantes, são membros que estão voltando à igreja, né? Ó, vou falar aqui, a Eni, o Roque, tem a Dona Marli, tem a Dona Miriam, seu Pedro, a Cris é a segunda, tem o presbítero Carlinhos, a Sueli, tem a Dona Raquel, a Dona Yara. A Yara fez aniversário esses dias, parabéns, irmã, coisa boa revê-la. Dona Cida. Então, tem mais alguém? Esqueci de alguém? Que veio pela primeira vez hoje? Não, isso, eles são do Jardim Brasil. Isso, os irmãos Regina e Demerval, meus irmãos, são do Jardim Brasil. Eu falei, vocês estão bem? Acharam fácil? Não, pastor, a gente de casa aqui já está bem habituado. E graças a Deus ela tem acompanhado o nosso ministério, do Regina e do Demerval. Fica o nosso abraço carinhoso. Também a Maruza, irmãos, que é a minha vizinha, ela está retornando pela segunda vez. A Cris também, né? Deixar os meninos lá não é fácil também, mas é muito bom. Iraelma já está firme com a gente, coisa boa, né? Então, bom ver a Sandra, a Fabi, bom ver os irmãos, a Shirley, segunda, né, Shirley? Deus abençoe. Outros irmãos que não é a segunda, mas é a terceira, a quarta, já engataram tudo aí, né? Tá tudo certo. Então, que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Pessoal aí da multimídia, quer falar algo? Peraí. Professora Rosileia, tá? Então, foi dia dos professores, dia 15, dia das crianças também. Deixa aqui a palavra de púlpito de gratidão para os diáconos que ajudaram, né? E também para os professores, que Deus os abençoe grandemente. Vocês me viram lá pequenininho, gente? Era bonitinho, viu? Com o tempo a gente vai... Eu ia falar se estragando, mas deixa eu. Irmãos, Deus abençoe. Uma ótima semana a todos na presença do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida. Deus abençoe, irmãos.